Hello, Crazy People, eu sou Geraldo Arterton e hoje eu trago para você o programa Bastidores da Rádio Itatiaia do dia 9/9/2018. Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia, ZYL 268, canal 610 AM, ZYC 860, FM 95,7. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Olá, boa tarde a todos. Começa o Bastidores na sua Itatiaia. Opinião, informação, emoção só pra você. Um oferecimento Mundo dos Esportes. Tudo para todos os esportes. Você liga 3274-4021. Sacolão total. Todo dia é dia de oferta. E Clínica Alfamê. Sexo é saúde. Você liga 2526-7676. A produção de Carlos Sevidanes, coordenação Michel Ângelo, direção Úrsula Nogueira. E eu já tô te esperando no WhatsApp aqui do Bastidores, especial deste domingo de Campeonato Brasileiro. Manda aqui a sua bronca no seu time, o seu elogio ao seu time, a sua pergunta pra gente, 99651-9657. É o Bastidores com seu WhatsApp, 99651-9657. Está no ar o Bastidores. Com o primeiro time do rádio, abrindo nosso Domingão Esportivo, é o Bastidores, informação, emoção, opinião, só pra você. Hoje tem América e Ceará, é o prato principal que a Itatiaia te entrega, a partir das 4 horas da tarde, direto da Arena Independência, com o Enio Lima, com o Cadu Doré, com o Emerson Romano, com o Thiago Reis, com todo o nosso timaço, emoção e informação na corrente pra frente pelo América. Mas o Campeonato Brasileiro, nesta rodada 24, a quinta do retorno, teve ontem 3 partidas. Na Ilha do Retiro, no Recife, o Sport ficou no 0-0 com o Cruzeiro. O Cruzeiro teve um gol muito mal anulado, o Cruzeiro teve um pênalti perdido, mas também não tem entregado no Campeonato Brasileiro, técnica e taticamente falando, um bom futebol. Isso o elenco reconhece, o técnico Mano Menezes também reconhece. O outro jogo, no Morumbi, o São Paulo venceu o Bahia 1-0, passe do Nenê pro gol do Diego Souza. No Maracanã, o Flamengo derrotou a Chapecoense 2-0. As derrotas do Bahia e da Chapecoense foram importantes demais para o América naquela luta lá embaixo para fugir do rebaixamento e para a permanência na primeira divisão. Eu repito, a derrota do Bahia e a derrota da Chape, isso foi importante demais para o América. O próprio tropeço do Sport em casa, somando apenas 1 ponto, isso manteve o Sport na zona de rebaixamento. Mas o campeonato segue hoje. Eu já disse que às 4 horas do Independência, com transmissão da Itatiaia, tem América e Ceará, e outros jogos às 4 horas, partidas espetaculares, clássicos. Fluminense e Botafogo no Maracanã. Na Arena Palmeiras tem Palmeiras e Corinthians, e no Beira-Rio, em Porto Alegre, tem um Grenal, Internacional e Grêmio. 7 horas da noite em Curitiba, Dorival de Brito, a Vila Capanema, Paraná e Santos. 7 horas da noite no Barradão, em Salvador, Vitória e Vasco. E amanhã, passando a régua nesta rodada 24 do Campeonato Brasileiro, a quinta do retorno, nós teremos o Atlético contra o Atlético Paranaense na transmissão do show de bola Milton Naves. É o Bastidores na sua Itatiaia. Tô te esperando no WhatsApp em 99651-9657. Deixa eu abraçar aqui lá no Maria Helena o Vanderlei dos Santos, cruzeirense, o Renato Martins do bairro Leblon, o Adrianinho, a Natália, o João Pedro também no Maria Helena, a turma que participa em Ibirité. A Vera Cruzeirense, obrigado de coração por escolher a Itatiaia. Outro que está na escuta também, esteve aqui ocupando as nossas arquibancadas durante o programa do Acir Antão na manhã deste domingo, o atleticano do bairro Lagoinha, o Lúcio Jorge. Um abração ao Lúcio Jorge e a todos que estiveram aqui no programa do Acir, gente fina demais. Mas eu estava dizendo dos jogos de ontem,
ontem. Vamos fazer agora a repercussão deste Sport e Cruzeiro 0-0. O árbitro foi de São Paulo, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Ele anulou um gol legal do Cruzeiro e, além de pedir desculpas para os jogadores, acredite, isso aconteceu. O árbitro pediu desculpas para os jogadores pelo erro, pediu também desculpa para o técnico Mano Menezes, e é o Mano que está aqui no bastidores da sua Itatiaia, lamentando o erro da arbitragem e o pênalti perdido pelo Raniel. Mano, pediu desculpa a mim também, quando estava saindo do gramado. Acho que ele fez uma boa arbitragem, mas que fica manchada com o lance capital do jogo. E eu ponderei com ele que o mais deixa a gente triste é que já é o acumulado de muitos gols legais que nós fizemos no campeonato e que são anulados. E um gol desse muda a trajetória de uma partida, né? O time estava jogando bem e aí você submete o adversário a uma pressão. Todo esse espaço que a gente teve no final, nós já teríamos antes. É isso que nos deixa preocupados. Mas a equipe fez um bom jogo, lutou pela vitória até o final, teve a penalidade máxima que perdemos. Vamos esperar, torcer para que esses gols que não estão saindo estejam sendo guardados para um momento bem importante que a gente vai viver aí nessas próximas semanas. Mano, eu queria só que você fizesse uma leitura do jogo. O que foi que mudou tão radicalmente de um primeiro tempo totalmente do Cruzeiro para uma segunda etapa o Sport crescer tanto na partida? Eu não achei que cresceu tanto assim, você achou? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Teve mais volume, mas chutou pouco, né? Você não tem defesa do Fábio no jogo. E o nosso time sabe conviver em determinados momentos, quando o adversário tem méritos para fazer o que fez o Sport, com essa pressão em volta da área, sem ceder tantas chances. Vejo com uma certa naturalidade. O Sport fez um primeiro tempo ruim, o Eduardo mexeu na equipe, colocou um lateral de ofício, que é o Prata, né? Tirou um volante que estava com cartão amarelo e colocou um outro volante, deu um pouco mais de volume. E nós também, em função da temperatura, do desgaste, do acúmulo, já sofremos um pouco mais para manter o ritmo que nós vimos tendo no primeiro tempo. Tanto que, quando fizemos as alterações, retomamos pelo menos o contra-ataque, que é o que você tem que ter organizado quando a equipe pressiona, né? O adversário pressiona. E teve um momento do segundo tempo que a gente não tinha nem o contra-ataque. Então, quando entrou o David, que demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas depois entrou mesmo, efetivamente, com o Raniel, e a gente, de novo, teve uma escapada pelos lados, a escapada que deu 2 chances de chegada e deu a penalidade máxima. Mas é natural, tudo isso que aconteceu aí está dentro do contexto do jogo. O desempenho do Cruzeiro neste pós-Copa no Campeonato Brasileiro tem te agradado ou você acha que o time pode render mais? São 6 empates, 3 vitórias e 3 derrotas, se não me engano. Se eu pudesse separar a Copa do Brasil, se eu pudesse separar a Libertadores e analisar só o brasileiro, eu ia dizer que não está me agradando. Mas eu não posso separar. São 6 jogadores que não jogaram. Então não tem como você não considerar coisas objetivas. A equipe perde muito quando você tem que trocar de jogo para outros 6 jogadores, como tivemos que trocar no jogo anterior. E a gente tem que fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou perder os jogadores e não vou ter um time forte quando chegar no momento de decisão. Nós já chegamos até aqui na Libertadores, já chegamos até aqui na Copa do Brasil. Será que é inteligente de nossa parte botar tudo isso fora? Não é. Eu tenho que administrar isso da forma como nós estamos administrando para termos chance nos jogos que nós vamos jogar. Nós não temos garantia de vitória porque nunca se tem, mas nós temos que ter condição de brigar. Nós vamos jogar contra o adversário na quarta-feira que vem jogando com um time sim e um time não. Se eu não administrar dessa forma, como nós vamos enfrentar fisicamente um jogo desse que nós sabemos que vai ser da maneira como vai ser? Então, se fosse individualmente, repito, não estaria me agradando, mas eu tenho que levar em consideração tudo isso que está acontecendo com a gente. Você está otimista ainda em relação a ter o Lucas Romero, a ter o Arrascaeta e mais? Os seus planos em relação ao Raniel, né? Ficou no banco, você segue rodando a equipe, mas ele está dentro do contexto para quarta-feira, mano? Lógico que está, né? Assim como o Barcos também está. Foi um jogador que fez um primeiro tempo muito bom, né? Segurou a bola na frente, fez gol que não fazia há bastante tempo, né? Até isso o gol anulado injustamente atrapalha, né? Que seria para Barcos alguma coisa muito positiva. Embora nós tenhamos que esperar até segunda-feira, terça-feira para tomar as decisões em relação aos jogadores que estão lá, eu continuo otimista. Aí está o técnico Mano Menezes e o que de principal ele disse ontem na sua entrevista coletiva após jogo: Cruzeiro 0, Sport Recife também 0. O árbitro da partida, o paulista Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, fez uma lambança. O gol do Cruzeiro foi claríssimo, não havia sombra de dúvidas. É claro que ele foi influenciado pelo seu auxiliar e ele pediu desculpas
ao Mano e aos jogadores do Cruzeiro. Isso é pouco comum e por isso evidencia mais ainda o erro da arbitragem. Agora me ouço aqui, 1h com mais 20 minutos, o recado da Bread Life para você que é dono de supermercado, hipermercado, você que é dono de padaria. Olha, você precisa de um parceiro campeão. Você precisa da Bread Life, que vai te oferecer mais de 100 tipos de pães, bolos e roscas para atender muito bem a sua clientela. Espetacular a Bread Life. Eu tô assinando embaixo. Você vai ligar 3592-1223, 3592-1223. Vai pedir a visita da equipe técnica da Bread Life para o seu conforto, para sua facilidade, e a Bread Light de portas abertas para te atender e te oferecer o melhor para você e os seus clientes. Bread Life, o futuro da panificação. 3592-1223. Tá falado? Olha aqui, o Domingos Sabaião está conosco. Houve jogos importantes ontem à noite, depois que a gente já havia encerrado o Bastidores Especial do sábado. No Maracanã, por exemplo, o Flamengo fez 2-0 para cima da Chapecoense. E o analista de números da Itatiaia conosco, Domingos Sabaião. A briga pelo título, Baião, cada vez mais acirrada. A turma de cima ontem toda pontuando. Olha, Bruno, não é acirrada assim esta briga pelo título, pela liderança. O São Paulo volta a vencer, volta a assumir a liderança com 49 pontos, mas fica de olho mesmo no Grenal, Inter e Grêmio. Se o Inter tropeçar, o São Paulo termina a rodada na liderança. Mas se o Inter vencer, volta à liderança. Flamengo também venceu, voltou para a terceira posição, 44. E aí vai ficar de olho no Clássico Paulista, Palmeiras e Corinthians. Grêmio é o quinto colocado, tem esse confronto contra o Inter. Precisa vencer para continuar acreditando na possibilidade de lutar pelo título. Mas um tropeço não será nada ruim para o Atlético, o sexto colocado com 38 pontos, que pode assumir a quinta posição desde que vença e o Grêmio seja derrotado. Ô Domingos Sabaião, vamos falar aqui agora do Atlético, que ainda sonha com essa disputa do título, é o sexto colocado, 38 pontos. O São Paulo nesse momento com um jogo a mais tem 49 pontos, mas o Atlético tem a chance de diminuir essa distância porque faz o seu jogo amanhã. Hoje tem Grêmio e Internacional. Nesse Grenal, o atleticano tem que torcer pro Inter ou pro Grêmio, porque de qualquer maneira são dois times que estão à frente. É, Bruno, tem esta particularidade. Será que o Atlético quer a derrota do Grêmio e o Internacional desgarrando mais? Não sei. Talvez um empate seja o melhor resultado no Clássico Gaúcho, ainda que o Atlético permaneça na sexta posição, vencendo na segunda-feira. Porque segura o Inter e segura o Grêmio. O posicionamento neste momento não faz muita diferença. O que faz diferença é a pontuação. Quantos pontos fica o Atlético da luta pelo título? Do São Paulo, do Internacional, do Flamengo, do Palmeiras, do Grêmio. Equipes que estão à frente. 1h com mais 24 minutos. E esse empate do Cruzeiro indigesto demais, hein, Domingos Sabaião? Ô Bruno, o empate do Cruzeiro foi muito ruim. Ruim em todos os sentidos. Primeiro que o time só somou um ponto. Coloca em risco a sétima posição. Perde a oportunidade de aproximar mais do G6. E, além de tudo, teve um gol legítimo anulado. Então, ruim em todos os sentidos. Para esperar o Cruzeiro aí, pode perder essa sétima posição se o Corinthians vencer o clássico contra o Palmeiras. Olhe bem, hein? Pois é, tal o Atlético torcendo para que o Corinthians vença o Palmeiras, para ter o Atlético mais possibilidade de subir na tabela nas próximas rodadas, e o Cruzeiro querendo um tropeço no Corinthians para o Cruzeiro continuar na sétima posição. É este jogo de interesses nesse Campeonato Brasileiro, não é, Bruno? É muito comum e evidente que seja assim, porque cada um está defendendo o seu lado. Agora me conta do América, a situação do América. Tô curioso, Baião. Olha, Bruno, a situação do América é o seguinte: o América tem 29 pontos, o Sport é o 17º com 24, só que o Sport já jogou na rodada. São 5 pontos a diferença. Mas existe um batalhão de times entre o América e o Sport. Este jogo América e Ceará é mais um daqueles jogos de 6 pontos. Porque se o América vence esse jogo, ele vai a 32 pontos, pode até assumir a 8ª posição em caso de um tropeço do Corinthians,
vai a 32 pontos e fica ainda mais tranquilo nesta luta pela permanência na divisão de elite. Mas, em caso de um tropeço, aí o América se estabiliza neste meio da tabela e a turma de baixo pode aproximar mais um pouco. Mas o América merece vencer esse Ceará, não é, Bruno? Lembra aquele jogo do primeiro turno? Um jogo de um resultado super anormal. Erros de arbitragem tiraram a possibilidade do América somar 3 pontos naquela oportunidade. Então, quem sabe agora é o resultado da justiça, uma vitória do América. Aquele jogo lá no Castelão ninguém engole, do americano tá com aquilo na garganta, atravessado. Quem sabe seja hoje, hein? E os deuses do futebol possam fazer justiça. 1h26, a zona de rebaixamento. Para fechar com você, Domingos Sabaião, mudanças significativas por ali no Z4? Olha, Bruno, temos nessa zona do rebaixamento o Sport, que já jogou com 24, o Ceará com 23, Chapecoense 22, também já jogou, e o Paraná 16, que não muda de posição. Só o Ceará pode dar uma arrancada, mas para isso ele vai ter que vencer o América. Se empatar, ele continua no mesmo lugar. E Vasco está preocupado, tem 24 pontos, é o primeiro acima da zona do rebaixamento. Vitória e Botafogo estão preocupados, tem 26 pontos. Então muita coisa pode acontecer até o final dessa 24ª rodada. Viu, Bruno Azevedo? Ok, obrigado, amigo Sabaião. 1h27, eu nem preciso saber o seu nome e o seu bairro para saber que tem um ponto da sorte da Mineira perto de você. Qualquer Minas e os demais jogos da Intralote Loteria Mineira tem golaço toda hora e a chance de ganhar mais de 2 milhões de reais a cada 5 minutos. Já foram pagos mais de 442 milhões de reais em prêmios. Agora só falta você entrar para esse time. Acesse agora intralote.com.br e encontre o seu ponto da sorte.